Fala, meus amigos, vamos falar agora sobre um dos temas mais relevantes da atualidade, uns temas mais conversados aqui no dia a dia, que é o teletrabalho. Nós tivemos a inclusão dos dispositivos sobre o teletrabalho na reforma trabalhista, lá de 2017, e atualmente muitos estão trabalhando em home office, né, em teletrabalho, estão ali trabalhando nas suas casas. Em algumas cidades existem hotéis que estão se adaptando, ali alugando os quartos para aqueles que não têm condições de trabalhar em casa, trabalharem ali naquelas localidades. Temos muitos locais em coworking, né? Ou seja, você aluga ali um espaço e trabalha com outras pessoas na mesma sala, caso não tenha um local ou não tenha uma tranquilidade dentro de casa. Às vezes você tem criança pequena e que aí realmente atrapalha no dia a dia, nas reuniões que são feitas por videoconferência. Vamos lá ver as principais regras que são descritas na CLT sobre esse teletrabalho. A gente vai pegar ali os artigos 75A e seguintes da CLT. A gente tem ali 75A, B, C, D, que vão tratar dessa espécie aqui inovadora de trabalho. Vejam que dentro do conceito de teletrabalho, nós temos o trabalho preponderantemente fora das dependências da empresa em um determinado local. Primeiro ponto aqui, por que preponderantemente fora das dependências da empresa? Por que o preponderantemente? Porque podem ser realizadas algumas atividades na empresa? Sim. Vejam que os meus empregados são teletrabalhadores, cada um trabalha onde quer. Só que de vez em quando eu faço uma reunião, um encontro na empresa. Isso não vai descaracterizar o teletrabalho. No artigo 75A a gente tem explícito isso daqui. Eu posso realizar algumas atividades dentro da empresa, eu posso trazer os meus teletrabalhadores aqui para a empresa. Essas reuniões, esses bate-papos, esses encontros na empresa são até sadios, porque eles vão se encontrar, vão bater papo, vão trocar experiências, vão falar de dificuldades, de formas de contornar essas dificuldades. Isso não vai descaracterizar o teletrabalho, pode ficar tranquilo. Óbvio que não pode ser muito frequente. Se toda hora eu tiver que ir para a empresa, eu vou ser considerado um empregado presencial. Agora, de vez em quando não tem problema nenhum. Por isso que o dispositivo fala em preponderantemente fora das dependências da empresa. Por que eu falei em um determinado local? Porque pode ser qualquer local. Quando a gente fala assim de teletrabalho, de home office, a gente pensa na casa da gente. Sim, a grande maioria trabalha em casa, mas pode ser qualquer local. Eu dei o exemplo aqui, eu vou lá num coworking, eu trabalho num café, eu trabalho ali num hotel, eu posso trabalhar onde eu quiser. Eu trabalho no curral da minha fazenda, lá com o computador, porque é o único local que pega internet. Interior tem isso, né? Subir no morro para pegar internet. Eu posso trabalhar em qualquer local, ok? Então é preponderantemente fora das dependências em um determinado local. Olha a grande vantagem aqui para a empresa, ou uma das grandes vantagens para a empresa. Nós não temos controle direto sobre a jornada de trabalho. O empregador, ele não está controlando a jornada de trabalho. Por que isso, Bruno, é uma vantagem para o empregador? Por que não controlar a jornada do empregado é uma vantagem para o empregador? Porque isso fez com que o legislador incluísse o teletrabalhador no artigo 62 da CLT. Nós tivemos, daqui a pouquinho eu vou lá, nós tivemos a inclusão do inciso 3º no artigo 62 da CLT. Estar incluído neste dispositivo significa não ter direito às horas extras, não ter direito a intervalos mínimos, não ter direito a adicional noturno. Então pensa sobre a ótica da empresa.
A empresa não vai pagar horas extras. Se o teletrabalhador laborar mais de 8 horas por dia, mais de 44 horas por semana, não terá direito às horas extras. Se ele trabalhar depois das 10 da noite, não terá direito ao adicional noturno. Se ele estiver almoçando rapidinho ali porque está com muito serviço, não terá direito a qualquer compensação em virtude deste intervalo intra-jornada pequeno. Porque ninguém controla a jornada dele. Ele possui autonomia para realizar esse controle. Pode ser que ele acorde mais cedo, em vez de já começar a trabalhar, vá numa academia. Depois ele dá uma parada para fazer o almoço, aí leva a criança na escola, volta, daqui a pouco para, busca a criança na escola, continua trabalhando um pouquinho até mais tarde, ou então fica brincando com os filhos ali, quando os filhos dormem, vai trabalhar e acaba trabalhando até meia-noite, mais ou menos. No outro dia ele compensa, acorda mais tarde. Veja que não existe, teoricamente, um controle sobre o teletrabalho. Por isso que ele foi inserido pelo legislador aqui no artigo 62 da CLT. Então a grande vantagem para o empregador é não pagar horas extras, não pagar adicional noturno. Claro que nós temos outras vantagens aqui. Eu coloquei para vocês aqui, ó, vantagens e desvantagens para empregado e para empregador. Temos vantagens e desvantagens para os dois. Ó, vantagem para o empregado. Vejam que ele tem autonomia para o seu horário de trabalho. Ele, principalmente, não vai gastar mais com deslocamento, nem dinheiro e nem tempo. Tem muita gente no Brasil que perde horas preciosas do dia no trânsito, no deslocamento. Antes eu gastava 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Hoje eu ganhei essas 2 horas. Nessas 2 horas que eu gastava no trânsito, hoje eu malho. Hoje eu faço uma meditação. Hoje eu leio um livro, utilizo para mim. Hoje, aquelas 2 horas que eu gastava, eu fico mais com a minha família. Eu consigo fazer o meu almoço ali, aí tem uma comida mais fresca, uma comida mais saudável. A grande vantagem para o empregado, na minha visão, é essa questão dessa autonomia de horário, de adaptação e de deslocamento que você não tem mais. Você não perde mais tanto tempo no deslocamento. Eu estou falando 1 hora de ida, 1 hora de volta. Existem empregados aqui que gastam 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Imagina 4 horas que você perde no deslocamento que você poderia estar realizando alguma atividade para você, fazendo um esporte que você gosta e que você nunca teve tempo, uma aula de piano, de violão, por exemplo. Então essa é a grande vantagem. Óbvio que existem desvantagens. O empregado ele acaba se isolando mais, ele não tem contato com colegas de trabalho, ele vai se isolando, isso daqui pode acarretar ali para aquelas pessoas talvez que já têm uma tendência, uma depressão, algo do tipo, pode. Esse isolamento ele não é bom. Nós somos pessoas aqui que vivemos em sociedade, precisamos desse contato. No teletrabalho você não vai ter este contato. O contato vai ser o quê? Por telefone, por internet, por videoconferência. Então é uma desvantagem. Ok? Para algumas pessoas seria uma desvantagem também, porque tem aquelas pessoas que são desorganizadas em relação a horário de trabalho. Se eu tiver que acordar para ir para o trabalho, o despertador toca, eu levanto na hora porque eu sei que se eu ficar 5 minutinhos mais na cama eu vou chegar atrasado. Agora no teletrabalho não. Então aí vai lá soneca, daqui a pouco fica enrolando, daqui a pouco tá com o horário, tá com o trabalho atrasado, aquela doideira, aquela loucura, aí não almoça para compensar. Então se a pessoa for um pouco desorganizada assim, o teletrabalho pode atrapalhá-la. Agora, vamos lá, ó, para o empregador, vantagens aqui para o empregador. Falei para vocês a questão da jornada aqui de não pagar horas extras, é uma grande vantagem para o empregador. Uma outra vantagem é redução de custos. Por quê? Se eu
contrato teletrabalhadores ou se eu consigo transformar os meus trabalhadores presenciais em teletrabalhadores, eu vou reduzir conta de luz, conta de água, vou reduzir até o valor que eu pagava na máquina de café, eu vou reduzir o custo ali com aluguel e condomínio, porque antes eram várias salas e agora eu reduzi para uma sala só, então hoje eu pago um aluguel e um condomínio. Entreguei as demais salas. Então, a outra grande vantagem aqui também é o quê? Redução desses gastos para o empregador, ok? Falei de mudar, de transformar os meus empregados presenciais para teletrabalho. Como é que funciona isso daqui, Bruno? Ó, o legislador, falei para vocês que essas regras foram criadas em 2017 com a reforma trabalhista. Entraram em vigor, então, no dia 11/11 de 2017. O legislador deixou claro para a gente que o trabalho presencial continua sendo a regra geral. Claro, a gente está numa transição, no início de transição, então o presencial continua sendo a regra geral. Tanto é assim que, olha o detalhe que eu vou passar para vocês. Se eu tenho um empregado hoje presencial, eu não posso impor para ele o teletrabalho. Não, eu vou precisar do consentimento dele. Eu não posso falar, fulano de tal, você vai passar a ser um teletrabalhador. Não, eu preciso do consentimento dele. Agora, do teletrabalho para o presencial, eu posso impor. Vai ser aqui, ó, uma imposição, é jus variandi. Porque, ó, pode ser que você tenha ido para o teletrabalho. Quando você foi para o teletrabalho, eu notei que a sua produtividade, ó, foi lá embaixo. Você entrou talvez naquele oba-oba de não ter horário, ninguém controlando, e aí começou a fazer aquelas várias atividades que você nunca teve tempo, e aí você passou a não ter tempo para o trabalho. Sua produtividade foi lá embaixo. O que eu posso falar? Fulano de tal, ó, você vai voltar para o presencial. Volta para cá. Isso pode ser imposto? Pode. A única coisa que a CLT traz aqui é a necessidade de um prazo mínimo de transição de 15 dias. Ou seja, eu não posso falar, fulano de tal, ó, a partir de amanhã você volta para o presencial. Ou a partir de semana que vem você volta para o presencial. Não, eu vou ter que conceder um prazo mínimo de transição de 15 dias. Então, ó, daqui a 15 dias você volta. Vai se adaptando aí na sua rotina, porque daqui a 15 dias, a partir do dia tal, você tem que voltar para o presencial, ok? Isso pode ocorrer. Então vejam que as mudanças aqui, elas são diferentes. Do presencial para o teletrabalho, eu não posso impor. Não, é consentimento. Agora, do teletrabalho para o presencial, pode ser imposição, é jus variandi do empregador, ok? Depois, vamos aqui, ó, custos com equipamentos, luz, água, internet, ó, quem vai pagar os equipamentos, a mesa que eu vou ter que comprar, quem vai pagar a diferença de água, de luz, de internet lá de casa? Primeiro ponto aqui, ó, isso vai ser acordo entre empregado e empregador. Pode ser que o custo seja suportado todo pelo empregado? Pode. Vai aumentar a conta de internet, porque eu ter que colocar uma internet mais rápida, vai gastar mais água, mais café, vai gastar mais luz. Isso pode ser suportado pelo empregado, pelo empregador. O empregador pode pagar uma quantia ali dessas diferenças, pode dar uma ajuda de custo para essas diferenças, pode pagar a internet, por exemplo. Então vejam que há esta possibilidade aqui via acordo. Isso vai ser feito por um aditivo contratual, é um acordo entre as partes. Se o empregador for pagar algum valor, então o valor ali da internet, o empregador que vai pagar. O empregador, ele pode ficar tranquilo, porque essa utilidade não vai ser considerada salarial. Esses valores que ele está pagando não serão considerados salário in natura, ou seja, nós não teremos reflexos em outras parcelas. O próprio legislador, para evitar discussões, já trouxe essa
informação. Então, ó, valores pagos não são salário in natura, não tem natureza salarial, ok? Por fim, o empregador, ele tem que ter sempre a preocupação com a saúde do seu empregado. Quando o empregado ele é presencial, o empregador, ele tem condições ali, ó, de fiscalizar, de controlar. Ó, não está utilizando o equipamento de proteção individual, coloca aí, senão vai ser penalizado. Quando o empregado é presencial, eu fico ali, ó, de olho, fico controlando. Ele é um teletrabalhador, ele está na casa dele, como é que eu vou controlar? Eu não consigo controlar. O legislador diz o seguinte, você não vai controlar, porque você não tem meios para isso. Mas você tem que demonstrar uma preocupação, você continua preocupado com aquela questão da saúde. Então, como que você vai fazer? Qual é a única forma aqui de demonstrar essa preocupação? Você vai aqui informar, instruir de forma ostensiva sobre como evitar danos à saúde. Então, o empregador deve informar, deve instruir de forma ostensiva e expressa sobre como evitar danos à saúde. Se o empregado ele vai cumprir ou não aquelas orientações, aí são outros 500, aí é um problema dele. Mas se houver discussão judicial sobre danos, sobre doença, sobre acidente, o que o empregador tem que comprovar? O que o empregador tem que demonstrar? Eu instruí. Olha aqui a cartilha que eu fiz e entreguei. Olha os vários e-mails que eu sempre mandava aqui falando sobre preocupação com saúde, postura, exercícios para melhorar ali a saúde. Eu sempre mandava, aqui estão os e-mails, aqui está a cartilha. Fiz várias reuniões dentro da empresa, aqui treinamentos dentro da empresa, com médicos, com fisioterapeutas, para instruir. Ele, infelizmente, não quis cumprir essas recomendações e sofreu um acidente ou ficou doente. Vejam que a obrigação da empresa aqui é instruir, é demonstrar este cuidado com o seu teletrabalhador. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho com mais temas aqui no nosso planejamento 365.